Salve, salve, queridos amigos! Como é que vocês estão? Inaugurando aqui o YouTube também um conteúdo, um julgado importantíssimo que foi divulgado no informativo 702 do STJ, versando sobre o protesto de CDA, mas sobre uma polêmica, ou seja, se é necessário que a fazenda pública estadual ou municipal ela tenha uma lei autorizativa local para que possa ser feito o protesto CDA. Então, o que é que foi que o STJ decidiu e que eu acho muito importante se você está se preparando para PGE Paraíba, Alagoas, para qualquer concurso de procuradoria estadual e municipal, um tema que, inclusive, tem forte impacto em provas de segunda fase. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que é que o STJ decidiu? Ele falou o seguinte, olha, você pode ter a validade do protesto dessa CDA pela Fazenda Pública Estadual e Municipal sem que você condicione a ter uma lei local autorizando a adoção dessa cobrança extrajudicial, que é o protesto de CDA. Bom, beleza, professor, eu entendi a ideia central. Eu sei que o informativo de 702 do STJ foi nesse sentido. Mas qual é a razão? Porque numa prova de segunda fase, além de saber, né, o sentido, se é sim ou não, além de marcar o X, você precisa fundamentar. Você precisa dizer a razão, o porquê, como se chegou a esse entendimento. E aí vamos lá. A ideia central é o seguinte: sobre o protesto de CDA, você tem essa lei 9492 de 1997. Ela é a lei que fala sobre o protesto, a lei no âmbito federal, a lei no âmbito nacional. Só que antes desse dispositivo, em 2012, ser alterado, né, pela Lei 12.767 de 2012, o STJ, e eu posso falar um entendimento anterior, ele não entendia cabível você ter o protesto de CDA. Ele falava o seguinte: olha, Fazenda Pública, você já pode cobrar mediante a execução fiscal seus créditos. E não tem uma lei prevendo expressamente dizendo que você pode protestar a dívida ativa. Só que esse parágrafo único, que aqui já está alterado, ele dizia assim, olha, todos os títulos executivos extrajudiciais, eles podem ser protestados. E aí você vai conversar comigo, professor, e a CDA, ela é o quê? Me diga, a CDA. O que significa essa certidão de dívida ativa? A certidão de dívida ativa, ela é um título executivo extrajudicial. Por quê? Porque ela passa por um processo administrativo para ter o caráter executivo. Título executivo judicial, né, é quando tem uma decisão judicial. Você está lá no CPC, tem lá títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Mas o STJ, antes de 2012, e essa pergunta ela caiu em prova discursiva, por exemplo, da PFN, em 2015, o STJ entendia, falava o seguinte, olha, não tem expressamente que você pode protestar CDA. Então, não pode, antes de 2012. Aí teve que vir uma lei, teve que vir algo chamado, que os constitucionalistas falam, de superação legislativa da jurisprudência. Ou seja, a gente teve um legislativo dizendo, olha, você não pode fazer isso aí é inconstitucional, isso aí não pode. A STJ decidiu que isso não era permitido. Aí veio o advento de uma nova lei, a Lei 12.767 de 2012, que agora passou a prever expressamente, olha, você vai incluir entre os títulos sujeitos a protesto a certidão de dívida ativa da União, do Estado, do município, das respectivas autarquias. Então, a partir dali, poderia ser feito o protesto. Mas agora chegou nesse tema, que foi de um processo oriundo do Estado de São Paulo, uma polêmica, que era o seguinte, tudo bem, agora, eu preciso ter uma lei local autorizando, porque essa lei 9492 é uma lei da União, não é a lei do meu estado, não é a lei do município. Então, eu posso, meu estado, meu município, fazer o protesto CDA, se ele não tem uma lei lá dizendo, olha, essa lei aqui é para você fazer o protesto de CDA, uma lei municipal, lei estadual, e o STJ fala, olha, veja, primeiro, eu já interpretei, eu já fiz um repetitivo dizendo que é possível sim o protesto de CDA. A Fazenda Pública ela tem interesse, ela pode efetivar o protesto de CDA. Quando modificou a lei, né, a partir de 2012, o STJ em repetitivo disse, você já pode fazer o protesto de CDA, você tem interesse e você pode efetivar. Porque antes o STJ entendia que a Fazenda Pública não tinha interesse. Por quê?
Porque dizia, fazenda pública, você já tem a execução fiscal. Então, você já tem um meio próprio de cobrança. Mas esse entendimento foi superado, não mais permanece esse entendimento. E aí a dúvida que a gente vai fazer é o seguinte, tá bom, eu preciso de uma lei local, estadual, sim ou não? A STJ fala, não precisa. Por que não precisa? Porque primeiro perceba, e aí agora os fundamentos, para você perceber. Primeiro fundamento, o protesto de título de crédito é uma matéria de direito civil e direito comercial. Se é uma matéria de direito civil e comercial, essa competência legislativa, ela é privativa de quê? Da União. Está no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, compete à União legislar sobre o protesto, sobre direito civil, sobre direito comercial e, consequentemente, sobre o protesto do título de crédito. Então, se essa norma federal ela é de caráter nacional, se esse tema ele é afeto à União, você não precisa de uma autorização legislativa, dispensa a autorização legislativa. O primeiro fundamento já matou, já acabou a argumentação que precisaria. Então, o STJ vai lá e fala, olha, por isso, basta então a Fazenda Pública ela atender a esse procedimento que está na Lei 9492. É o segundo fundamento. Atenda ao procedimento previsto em lei federal. Não há necessidade de uma lei específica. Por quê? E aí perceba o segundo fundamento. Essa lei federal já tem plena eficácia. Já tem uma eficácia plena. Então, primeiro fundamento, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Segundo fundamento, há uma eficácia plena da Lei 9492. Ela não precisa de uma lei, um procedimento dizendo como ela deve fazer. E aí a gente vai, um argumento, né, que o STJ fala em paralelo. Fala, a propósito, perceba também que uma lei processual, a lei processual, ela é de competência legislativa da União, ou seja, a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, de 1980, ela é uma lei da União. E aí ele fala, olha, para você ter uma execução fiscal, perceba que nenhum município ou estado tem que ter uma lei própria de execução fiscal. Não tem uma execução fiscal, uma lei de execução fiscal do município X, do município Y, do estado X. Não basta, não precisa, basta a lei de execução fiscal. Então, ele vai lá e diz, olha, igualmente, se a própria lei de execução fiscal, ela se basta, não há nenhum dispositivo na lei de execução fiscal que condicione você aplicar a lei de execução fiscal a uma lei local autorizativa. Então, observando a lei de execução fiscal, eu não vejo também nenhum óbice para que você faça o protesto dispensando lei. E aí, por isso que ele fala, olha, se ambas as leis são leis federais de caráter nacional, vai caber ao Poder Executivo eleger a medida mais adequada para a arrecadação do seu crédito. Então, você, Poder Executivo, você pode decidir se quer cobrar mediante execução fiscal, você pode efetivar mediante um protesto do CDA. E, por fim, para completar a sua resposta, para dar aquele gostinho ao examinador que você leu esse julgado, que você sabe o fundamento, que você tem, enfim, um bálsamo aí de ideias interessantes para trabalhar como procurador, como procuradora, perceba que o STJ vai lá e diz, olha, um motivo interessante. O Poder Legislativo de cada ente, seja estadual, seja municipal, seja federal, ele pode deliberar e restringir essa atuação da administração, ou seja, do Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele pode colocar uma condição mínima de valor e de tempo para que essa CDA seja levada a protesto. Então, por exemplo, pode ser que um poder municipal, ele fale assim, olha, eu não vou protestar, né, valores de até R$10. Até R$10 para mim não compensa, porque o custo para eu pagar aqui de título, enfim, o que seja, o procedimento em si é muito caro, então eu vou colocar um teto. Eu vou dizer, olha, só vou protestar a partir de R$500, a partir de 1.000, ou então eu vou colocar um teto de tempo. Eu só vou protestar, né, dívidas recentes ou dívidas que já têm um certo tempo, que já tenha tentado cobrar mediante execução fiscal, sim ou não. Então, perceba, o Poder Legislativo, ele pode colocar, ele pode restringir, ele pode colocar uma condição mínima de valor e de tempo para que essa CDA seja levada a protesto, sendo que na ausência dessa restrição não tem nenhum problema para que a Fazenda Pública ela cobre mediante protesto de CDA. E por quê? Argumento central de alguém que defende o protesto de CDA, o protesto de CDA é uma medida menos grave, é uma medida menos onerosa em comparação ao ajuizamento da execução fiscal. Olha, eu estudo execução fiscal há muito tempo, e a gente sabe que a execução fiscal é uma medida muito custosa
em detrimento ao protesto de CDA, que é muito mais barato e às vezes muito mais efetivo. Então, defender o protesto de CDA é para gente que defende a questão tanto de uma eficiência melhor em sede de cobrança dos créditos públicos. Por isso que eu acho que esse julgamento é interessantíssimo, porque você tem um grande número de processos judiciais no escanil do judiciário que representam a execução fiscal. É cerca de mais de 30% dos processos totais no Brasil são compostos de execução fiscal, e você tem uma grande medida, uma medida que auxilia, portanto, o Poder Judiciário, que também melhora a arrecadação, que é o protesto de CDA. Por isso você sabe aqui os 3 fundamentos relevantes para que haja a possibilidade do protesto de CDA por uma fazenda pública estadual ou municipal sem condicionar a uma lei local. Não precisa de lei local. Primeiro motivo, a lei é de caráter nacional. Lei 9492, lei de caráter nacional. Segundo, a competência privativa ela é da União. A União que compete legislar sobre esse tema. E terceiro fundamento, perceba, se a Lei 6.830 não coloca nenhum imperativo, não pode ser agora que você vai querer criar um imperativo novo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa o like no canal. A primeira vez que eu falo isso é brincadeira, fica à vontade. Espero que você realmente aprenda esse tema, é muito importante. Nos vemos. Até breve, fique com Deus e vamos lá. Um forte abraço.